Nesse vídeo você vai aprender a fazer uma bandeja em fio de malha, que geralmente é utilizado para organizar os itens de higiene do bebê. Também você vai aprender como deixar a sua bandeja quadrada, como fazer alças, que tanto podem ser usadas na própria bandeja, como também em outros itens, em outros cestos de fio de malha. E não para por aí não, você também vai aprender a fazer uma base que deixa marcadinho as quinas do seu cesto. E muitas outras dicas como um acabamento invisível e etc. Então vamos lá, para iniciar você vai fazer um círculo mágico e vai fechar ele para que não solte aqui, né, para que os pontos eles não folguem. Fechou ele e agora vamos fazer várias correntinhas. Eu não vou dizer aqui a quantidade de correntinhas, porque pode alterar de fio para fio, dependendo aí da composição, da espessura do fio. Então eu vou fazendo aqui várias correntinhas até chegar a 18 centímetros, porque eu quero que essa base ela fique aí em torno de 23 a 25 centímetros. Então sempre quando eu vou fazer um cesto, uma base, né, uma bandeja com carreiras de vai e vem, eu sempre começo com 8 ou 7 centímetros a menos do tamanho total que eu quero que fique a peça. Então nesse caso eu quero em média 25 centímetros, então eu estou fazendo aqui começando com 18 centímetros. Depois desse nozinho eu verifico quantos centímetros dá, até a última correntinha que eu fiz, e aqui deu 18, então eu já paro por aqui. Lembrando que é só uma base, né? Dependendo da espessura do fio, isso pode mudar. Agora essa última correntinha eu vou virar para cima, para que ela seja a correntinha de subida, e ela vai fazer parte desse ponto aqui, e eu vou entrar nesse seguinte. Só que eu entro nessa alcinha de trás da correntinha seguinte. Aqui, ó. Tá vendo que todos os pontos têm uma alcinha atrás? Então, eu vou entrar nessa alcinha. E eu vou fazer um ponto baixo em cada alcinha dessa, pegando em cada alcinha dessa. E eu vou fazendo por todas as correntinhas até chegar lá no final. Chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixo entrando nessa alcinha aqui. Aqui. É bem apertadinho, você puxa para afogar um pouquinho para poder passar a agulha, porque realmente é bem apertado. Então você passa a agulha aqui, ó, aqui é a correntinha e aqui é a alcinha de trás da correntinha. Você passa aqui e puxa o fio e pronto. E aí fecha fazendo ponto baixo. Agora eu vou medir para saber quantos centímetros tem aqui. Ficou mais ou menos, né, quase 17 centímetros. Porque ficou menos do que o que a gente começou, né, que foi com 18. Porque a gente virou uma correntinha, né, que foi a correntinha de subida, para poder fazer os pontos baixos. Então, é normal que diminua mesmo. Então, ficou 17 aqui. Mas não tem problema, porque na próxima carreira a gente vai recuperar esse 1 centímetro. Pronto, agora vamos fazer uma correntinha de subida e virar o trabalho. Somente nessa carreira eu vou pular esse aqui, vou entrar nesse aqui e vou fazer um ponto baixo. E em cada espacinho desse, debaixo da correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Quando chegar lá no final, eu volto pra gente ver quantos centímetros tá. Já estou prestes a fazer o último ponto, e o último ponto não é esse aqui. Ainda tem uma alcinha aqui, e eu vou entrar aqui por debaixo dela. Ó, pegando essas duas alcinhas da correntinha de cima aqui. E agora eu puxo o fio que vem no novelo e passo por dentro, fazendo um ponto baixo, o último dessa carreira. E agora eu vou fazer uma correntinha de subida e vou virar o trabalho. E agora eu vou ver quantos centímetros ficaram depois que eu fiz essa segunda carreira. Ficou 18 centímetros, então recuperamos aquela quantidade de centímetros do início. Agora, vamos pular esse
esse e entrar nesse terceiro espaço e fazer um ponto baixo, para que ele não fique crescendo para o lado, porque se eu entrar nesse segundo espaço, como eu fiz da outra vez, a tendência é que ele fique crescendo para o lado e não fique reto. Então, o esquema para as próximas carreiras é pular esse e entrar nesse, para poder ficar reto. Então, entro aqui e começo a fazer os pontos baixos a partir desse espaço aqui, desse ponto aqui. E eu vou seguindo fazendo pontos baixos até chegar no final. E tem um detalhe, para não ficar espaços grandes entre os pontos, deixa essa alcinha menorzinha, para que essas correntinhas de cima elas fiquem menores e quando você entrar, possa fazer ali o ponto justinho, preenchendo ali o espacinho de cada um. Eu vou seguir aqui fazendo os pontos baixos e quando chegar no final eu volto. Chegando aqui no final, eu vou entrar nesse último ponto aqui. Eu entro aqui também, pegando nessa alcinha aqui, nessas duas alcinhas, nessa e nessa. Passo a agulha aqui, e puxo o fio que vem do novelo. E faço o último ponto, o último ponto baixo dessa carreira. Pronto. Tá vendo que fica retinho aqui desse lado? E desse outro também. E eu já fiquei com 19 centímetros. Então, já aumentou 1 centímetro. Agora, vamos continuar. Ao final de cada carreira, eu vou fazer uma correntinha de subida, vou virar o trabalho e vou pular esses dois, entrar nesse terceiro espaço e vou seguir fazendo pontos baixos até chegar no final. E quando chegar no final, eu faço uma correntinha de subida, viro o trabalho e retorno fazendo o mesmo processo. Eu vou voltar aqui quando eu já tiver feito mais carreiras, porque eu vou seguir uma lógica de centímetros e não de carreiras, de pontos, tá? Chegando aqui, eu vou ver quantos centímetros eu tenho. 20, aqui deu 20, e aqui deu quase 21, né? Deu 21. Então, eu não tenho um quadrado exato, mas eu tenho medidas bem aproximadas. Então, aqui vai a dica valiosíssima para você deixar a sua bandeja, o seu cesto com carreiras de vai e vem, quadradinho. Então, nesse lado aqui, eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo, contornando, que vai aumentar mais ou menos 1,5 centímetro, que vai ficar mais ou menos 22 a 22 centímetros e meio. Desse lado aqui também, eu vou contornar, fazendo pontos baixos, e vai aumentar mais ou menos 1 centímetro a 1,5 centímetro, que vai ficar mais ou menos 23 centímetros no total, quando eu fizer todos os pontos baixos em volta. Então, se nesse momento aqui eu deixo 20 por 20 exatamente, quando eu fizer esse contorno, uma das partes vai ficar maior, um tamanho bem maior do que o outro. Entendeu aí a lógica? Então, é uma forma que eu encontrei de deixar os lados do quadrado, todos os lados, o mais parecido possível. Então, agora eu já vou começar a contornar aqui em pontos baixos. Caso você não tenha entendido o que eu disse, eu vou mostrar também aqui como fazer. Vamos lá dar continuidade. Eu vou fazer uma quina aqui agora. Então, eu vou fazer um ponto alto, entrando nesse mesmo lugar aqui. E mais uma dica para quem quer fazer uma quina marcadinha. Você faz desse jeitinho aqui, que vai ficar bem marcadinho mesmo. Você vai fazer o ponto alto no mesmo lugar que você fez o ponto baixo, vai esticar e vai fazer uma correntinha bem esticada, tá vendo? Que é para poder dobrar aqui. Agora, no mesmo lugar que você fez o ponto alto, o ponto baixo e o ponto alto, você vai entrar e vai fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo. E essa dica é uma dica de ouro, porque essa forma aqui já deixa bem marcadinho e você não precisa fazer mais nada nas outras carreiras, porque já tá marcadinho na base e vai seguindo marcadinho também nos pontos de subida, nas carreiras de subida. Então, é muito bom. Eu gosto muito de fazer dessa forma quando eu quero que fique um quadradinho bem marcadinho. Agora, eu vou fazer pontos baixos em volta. Você vai entrar aqui, nesse espaço, debaixo dessas alcinhas e fazer o ponto baixo.
E o próximo você faz nesse espacinho aqui, ó. Você entra aqui e faz outro ponto baixo. No próximo, são as duas alcinhas aqui, ó. E nesse outro, esse espacinho aqui. Então, é sempre entrando nos espacinhos, ó, que ficam entre uma carreira e outra. Então, eu vou fazendo aqui até chegar na ponta e eu já vou aproveitar aqui esse momento para te convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque aqui eu trago toda semana passo a passo de peças feitas em crochê com fio de malha. E eu também trago dicas de como você vender o seu crochê pela internet. Então, caso você ainda não seja inscrito no canal, já passa a agulha aí no botão se inscrever, tanto para ajudar o canal a crescer, como também para você ficar por dentro de todas as novidades que chegam aqui. Eu vou entrar aqui nesse nozinho, não entro no lado desse ponto aqui, eu entro no nozinho, aqui, ó. E faço um ponto baixo aqui dentro. Após esse ponto, como eu tô na quina, eu vou fazer um ponto alto. E após esse ponto alto, eu vou fazer uma correntinha mais folgada, que é para poder virar, né, fazer aquela voltinha aqui na curva, né, na quina. E agora eu vou fazer no mesmo lugar um ponto baixo. E agora eu vou seguindo fazendo um ponto baixo em cada correntinha dessa. E eu já pego aquela pontinha de início para ir escondendo à medida que eu vou fazendo os pontos. Vou entrando aqui debaixo dessas correntinhas e fazendo um ponto baixo. Quando chegar na outra quina, eu volto aqui para mostrar. Aqui, ó, eu entro nessa, faço ponto baixo e entro nessa outra aqui, que é onde eu vou fazer a quina, que é a última aqui, a da pontinha. Sempre eu entro nessa correntinha que fica na ponta. Entro aqui. É bem apertadinho, mas aí você vai folgando e faz o ponto aqui. Esse lado é um pouco mais apertadinho, mas é normal. Você fez o ponto baixo, agora você faz o ponto alto. Faz a correntinha mais larga, né? E depois mais um ponto alto, assim como já fizemos nas outras quinas. Tava difícil aqui pra passar aqui a agulha, porque por dentro, já que já fiz um ponto aqui, eu tô pegando a tesoura pra afogar, pra ver se fica mais fácil de entrar. Agora, vamos lá, vou fazer aqui o ponto alto. É bem apertadinho mesmo, mas vai dar certo. Agora, eu faço a correntinha mais larga. E agora, aqui, um ponto baixo, no mesmo lugar. Ficou difícil, assim, de fazer essa quina, porque lá no início, né, eu fiz essa correntinha pequenininha. E quando eu tive que agora chegar aqui pra fazer a quina, ficou muito apertado. Ainda mais que o fio é bem seco, então se tornou ainda mais difícil. Mas, se eu tivesse deixado maiorzinha aquela correntinha, teria facilitado um pouco mais. Não que entraria folgado, mas que não ficaria tão apertado como ficou. Agora é só ir seguindo, fazendo pontos baixos, até chegar na outra quina. Me deparei aqui com outra emenda, tinha aparecido outra, eu esqueci de gravar, e eu faço assim, ó, dobro e vou fazendo os pontos, né, pegando depois da emenda. E aí, vou fazendo os pontos para ir escondendo essa parte aqui da emenda. Quando chegar lá na quina, eu volto, mas é só fazer isso mesmo, escondendo essa pontinha de fio, ó, seguro aqui e vou fazendo os pontos e escondendo ela. E para fazer a última quina, é só fazer um ponto, entrando nesse espaço aqui, pegando essas duas alcinhas, ó. Faz o ponto baixo, após o ponto baixo, um ponto alto, uma correntinha e um outro ponto baixo, assim como a gente fez também nas outras. Observe que a gente tá fazendo esses pontos sem pegar nessa última alcinha, né, nessa última correntinha, na ponta mesmo, né? A gente tá pegando um pouquinho antes. Por quê, né? Porque se eu deixo ela pegar lá na pontinha, eu vou deixar torto. Não vou deixar alinhadinho com as outras partes. Então, eu tenho que
colocar justamente aqui, fazer justamente aqui, que é para quando eu finalizar, né, essa quina, ela esteja igual com essa outra parte, né, com esses outros pontos baixos que já estão aqui feitos. Ó, tá vendo como esse ponto baixo aqui ficou na mesma linha desses outros? Se eu deixasse para fazer esse conjuntinho de pontos mais para cima, né, na correntinha de cima, na última mesmo, teria ficado uma parte grande aqui desse lado e não retinha. Então, esse ponto baixo que eu acabei de fazer ficou do ladinho daquele outro que já tinha sido feito, ó. Tá vendo? Ficou bem retinho, um do lado do outro. Agora, eu pulo esse ponto e entro nessa correntinha aqui e faço um ponto baixíssimo. E eu vou seguindo, fazendo pontos baixíssimos em volta de todo o quadrado. Agora, eu vou parar aqui para ver quantos centímetros tem, ó. 23 por 23. Então, tá ficando quadrado. Agora, eu vou continuar fazendo os pontos baixíssimos. E quando chegar nessa primeira quina, eu vou mostrar como fazer. Aqui, eu tenho que esticar mais essa laçada para poder ficar a quina mais marcadinha, assim como na parte de baixo que tá. Do mesmo jeito com essa outra, eu estico e entro aqui desse lado para fazer essa quinazinha aqui, ó. Então, em todas as quinas, você vai fazer essas alcinhas maiores, essas duas alcinhas maiores do que as outras, que é para poder ficar mais marcadinho ainda. Cheguei aqui na última quina e agora folgo aqui e entro nessa alcinha aqui da ponta, faço o ponto baixíssimo. A segunda alcinha também eu dou uma esticada, entro aqui no seguinte e faço outro ponto baixíssimo. Sempre vai arrumando para poder ficar ainda mais marcadinho, ainda mais pontudinho. Agora aqui eu vou fazer o fechamento e eu vou cortar o fio, tá? Deixo mais ou menos uns 20 centímetros e corto. Agora é vez de simular uma correntinha para ficar bem parecido com as outras. Então, eu vou pular essa correntinha e entrar nessa. Tá vendo que tem correntinhas aqui desse lado e aqui em cima? Então, eu vou entrar nessa aqui, debaixo dela. E vou passar aqui o fio aqui pra trás. E agora, eu vou devolver aonde ele tá saindo, aqui. Então, observe que eu tô aqui simulando só as correntinhas de cima, não é as de lado, é aqui de cima. Então, agora eu vou passar a agulha aqui no meio e puxar o fio aqui pra trás. E agora, eu simulei as de cima, agora eu vou aqui pro lado, para as de lado, tá vendo que tem correntinhas de lado? Eu vou entrar aqui no meio, ó, procura aqui o meio. Aqui, ó, tem duas alcinhas. Tá vendo, ó, aqui. Puxo o fio aqui pra dentro. Aqui pro meio, né, pra sair aqui no meio. Ajeito aqui. Arrumo direitinho e agora, ó, ele saiu aqui no meio, tá vendo? No meio dessa correntinha. Agora, ao invés de simular uma correntinha aqui, a correntinha na lateral, e agora eu vou entrar aqui. Então, eu pulo aqui e entro aqui. Puxo o fio aqui por debaixo dessa correntinha. E agora, eu devolvo esse fio aonde ele tá saindo, né? Pra onde ele tá saindo, que é aqui. Passo aqui atrás, ó, entro aqui no meio. E agora, eu puxo aqui pra trás. Pronto. E ela ficou igual às outras de lado. E agora é só esconder essa pontinha por debaixo dos pontos. Agora eu vou subir as paredes da base, vou fazer 3 carreiras e para isso eu vou separar 10 centímetros para cada carreira, dando um total de 30 centímetros. E aí eu vou começar a fazer esses pontos depois desses 30 centímetros. Eu vou dar início aqui às carreiras de subida depois dos 30 centímetros.
eu pego aqui nesse ponto baixíssimo, né? Escolho qualquer um, pego aqui nesses pontos de cima, que são os baixíssimos. E agora eu pego o fio e depois dos 30 centímetros é que eu puxo o fio e passo aqui por esse ponto, né? Por essa correntinha. E deixo essa ponta aqui reservada. Agora eu vou começar a primeira carreira fazendo pontos baixos, pegando nesses pontos baixíssimos que ficaram, né, que eu fiz em cima da base. E sempre deixando reservado essa pontinha de fio, esses 30 centímetros, que é o que eu vou usar para fazer o fechamento invisível de cada carreira. Se esse vídeo está sendo útil para você, passa a agulha no botão curtir para ajudar o canal a crescer, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, assim como chegou agora para você. E aqui não tem mistério, né? É só ir seguindo, fazendo pontos baixos. E quando chegar no final, eu vou mostrar como fazer o fechamento de carreira perfeito. Então, não sai desse vídeo para você poder aprender. Cheguei aqui no último ponto da carreira. Geralmente a gente faz assim, né? Fecha o ponto e vai fazer o fechamento de carreira, né? Que vai juntar um ponto no outro aqui, né? Prender um ponto no outro. Só que aqui eu desmancho essa parte, eu faço o ponto até essa parte aqui. E eu pego aquele fio que eu reservei. E toma cuidado, porque às vezes esse fio que a gente reservou, ele fica escondido atrás desse primeiro ponto. Às vezes, sem querer, a gente prende ele junto com o ponto. Então, você tem que tirar ele daqui, senão não fica invisível. Deixa ele solto mesmo aqui, ó. E agora, você passa ele por dentro dessas duas alcinhas, fechando o ponto. Pronto, agora é só puxar todinho. Ajeita aqui. E agora é só passar essa pontinha de fio por debaixo dessa correntinha que fica em cima do ponto, né? Do primeiro ponto baixo que a gente fez nessa carreira. Essa aqui. Puxa o fio aqui pra trás e devolve ele pra onde ele tá saindo. Pegando nessa alcinha de trás e na alcinha da correntinha, né? Passando no meio da correntinha. Assim, ó. E aqui está o fechamento de carreira invisível. Me conta aqui embaixo se você já sabia fazer esse fechamento ou se é a primeira vez que você tá vendo. Eu gosto muito dele, ó. Aqui nesse lado, para ficar ainda mais invisível, você vai passar esse fio, ó, como se ele tivesse fazendo parte desse ponto aqui atrás. Tá vendo que todo ponto tem duas perninhas e aqui só tem uma, então eu vou puxar esse fio pra cá, aqui, ó, por dentro do ponto baixo. Eu procuro aqui onde é o ponto baixo, que ele tá sem a alcinha, e agora eu faço o ponto baixo centrado aqui, porque a partir dessa carreira, da segunda carreira, fazemos pontos baixos centrados. Adiantei aqui, já cheguei na parte que eu vou fazer a alcinha, e eu vou fazer ela deixando, né, reservando 6 pontos no meio, né, deixando de fazer pontos aqui em 6 pontos, e 5 de um lado e 5 de outro eu faço. Então, eu vou fazer aqui 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu conto aqui os 6 pontos baixos aqui embaixo, né? E entro no 7º. Faço um ponto baixo e sigo fazendo pontos baixos por toda a carreira até chegar no outro lado que eu vou fazer a outra alcinha. E eu já vou pular para a parte onde eu faço o fechamento dessa carreira. Faço aqui só a metade desse último ponto. E agora, pego aquele fio que eu reservei para fazer o fechamento, vejo se não tá enganchado aqui em nada aí atrás. E vou puxando ele aqui para fechar o ponto, né? Passo pelas duas alcinhas e fecho o ponto baixo. E agora, eu simulo aqui uma correntinha, passando o fio aqui por debaixo dessa correntinha. E pegando aqui atrás nessa alcinha e no meio aqui da outra correntinha. Puxo aqui pra trás, vou ajeitando aqui, regulando pra ficar igual às outras, ó. Vou ajeitando e pronto, fiz o fechamento invisível. Agora eu procuro o ponto que tá sem a alcinha atrás
e passo a agulha no meio dele, no meio do ponto baixo, para poder iniciar a última carreira de ponto baixo centrado. E pronto, fecho aqui. E agora é só seguir a carreira, né, até chegar lá na alcinha da bandeja. Então, quando chegar perto da alcinha, eu volto. Cheguei, agora eu vou fazer pontos baixos em cima dessas correntinhas. Eu faço entre 6 a 7, você pode fazer até 8, dependendo aí do tamanho da correntinha. Mas você pode fazer um ponto baixo para cada correntinha que você fez. E se ficar folgado, você faz mais um ou dois para completar. Para preencher todinho, eu precisei fazer 7. E então, isso quer dizer que eu tenho que fazer 7 também do outro lado. Agora, é só ir fazendo os pontos até chegar na próxima alça. E depois dela, você vai fazendo até chegar no fechamento. Eu já vou passar para a parte do fechamento. Pronto, cheguei. Agora é só pegar essa pontinha de fio e passar ela por essas duas alcinhas, verificando sempre, né, se ela não tá presa aí por trás de algum ponto. E agora, feito isso, agora é só simular uma correntinha aqui em cima, do mesmo jeito que a gente fez nas carreiras, né, anteriores. E nesse ponto que não tem uma alcinha atrás, eu vou puxar o fio, ó, o fio que vem do novelo, trazer aqui pra frente e vou fazer pontos baixíssimos. E eu vou fazendo pontos baixíssimos, passando debaixo da correntinha, puxando o fio que vem do novelo e essa alcinha passando por dentro da outra. E eu vou fazendo isso até chegar aqui do outro lado. Cheguei, agora eu tenho aqui esse ponto e esse espaçozinho aqui, que eu iria entrar para fazer um ponto baixíssimo, só que eu vou puxar o fio e vou reservar mais ou menos aí uns 15 centímetros, vou cortar, puxar o fio que vem do novelo e agora essa pontinha eu vou usar para simular essa última correntinha aqui. Então, eu vou pegar aqui nessa primeira que eu fiz, esse primeiro ponto baixíssimo, que a minha intenção é simular uma correntinha para ficar igual às outras, né? Então, eu passo aqui embaixo dessa correntinha, desse ponto baixíssimo, e devolvo ele para onde tá saindo. Puxo o fio aqui no meio, ó, passando aqui por dentro dessa correntinha, desse ponto baixíssimo. Regulo aqui para ficar do tamanho das outras. E agora, eu vou aqui por dentro e passo por debaixo dessa correntinha aqui. Arrumo, porque às vezes na hora de puxar fica meio torto, então eu vou arrumando, vou regulando. E pronto. Agora aqui dentro eu vou escondendo os fios por trás dos pontos. Eu costumo fazer assim, ó. Eu levo essa pontinha aqui pro lado, tá vendo que todos os pontos têm duas alcinhas atrás, ó. Esse aqui só tem um, então esse outro também, ó. Aí eu vou entre um ponto e outro e puxo essa alcinha aqui pra frente e aqui pra fora. Do mesmo jeito com a outra. Aqui, ó. E agora eu vou escondendo aqui por 1, 2 pontos na frente. Escondo tanto de um lado como de outro, né? Tanto uma ponta como a outra. Essa aqui eu vou puxar para esse lado e a outra eu puxo para o outro. Vou escondendo aqui. Escondo por mais um outro. E agora, eu puxo aqui entre um ponto e outro, para aqui para dentro, essa pontinha. Ajeito aqui. A mesma coisa eu faço com o outro lado. E aqui dentro, eu vou escondendo por trás desses pontos. Até esconder todo o fio, ou até uns 5 pontos, mais ou menos. E ela ficou pronta, com os melhores acabamentos. E se você quer aprender a fazer um outro tipo de cesto em fio de malha, eu vou deixar o link aqui de um vídeo na descrição para você ir lá assistir. E é isso, muito obrigada por ter ficado aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.